Paz seja convosco, eu vos abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para nós hoje, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo de número 5, dos versículos 7 até o 11 e depois os versículos 19 e 20. Mas antes de entrarmos nessa palavra, vamos falar com Deus nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora grandiosa, nesta hora poderosa, nesta hora alegre, em que podemos falar com o Senhor, nos alegramos por podermos falar contigo nesta hora, Pai. Esta é a hora mais importante de nossas vidas, esta é a hora mais primordial em que nos depositamos no Senhor, em que entregamos as nossas vidas nas suas mãos, ó Pai. Tu és grande, Tu és Senhor, Tu és Mestre. Ninguém pode livrar como o Senhor. Ninguém pode salvar como o Senhor. Ninguém pode perdoar pecados como o Senhor. E ninguém pode livrar-nos das maldições como o Senhor. Pois Tu és Deus. O Senhor já provou que nos ama quando enviou Seu Filho para morrer por nós naquela cruz, fazendo-o sofrer, sentir dores indizíveis, para assim, suportando tudo, nos fizéssemos filhos para o Senhor, nos comprando com Teu sangue. Reconhecemos, Deus, que não merecemos nada. Reconhecemos que nunca fizemos nada para merecer, e nada do que fizermos em agradecimento será equivalente a essa obra grandiosa que foi feita por nós. Por isso te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque reconhecemos que Tu és Deus, Tu és Senhor e Mestre das nossas vidas. Pedimos que o Senhor humildemente, Pai, nos guie por meio da Tua palavra, que possamos extrair alimento, sustento, provisões para os dias maus, porque sabemos que o dia da Sua vinda se aproxima, a hora da Sua volta está se aproximando. Por isso, nós vamos nos desvencilhar das armas das trevas e nos fortalecer nas armas da luz. E contamos com o Senhor, pois somente o Senhor pode nos capacitar e nos gabaritar para essa obra grandiosa. Assim, Pai, te agradecemos, reconhecendo a Tua santidade, a Tua maestria e soberania sobre nossas vidas. Assim entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, assim como já disse no início, temos uma palavra, uma mensagem vinda da parte de Deus para os nossos corações, que ela se encontra na carta do apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, no capítulo 5, do versículo 7 ao 11, depois o 19 e o 20, os quais damos a introdução nessa leitura a partir de agora, nesse momento, em nome de Jesus. Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas
que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideremos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Louvado seja Deus por essa palavra. Sabemos que o Senhor é quem nos conduz e nos guia. Portanto, nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Ele tem demonstrado diante das suas sagradas escrituras. Pois nós sabemos e reconhecemos que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo passaram por grandes provações, passaram por grandes privações e perseguições. Alguns deles, como o apóstolo Tiago, foi morto à espada enquanto estava orando. O apóstolo Pedro, por não se achar digno do Senhor, por não se achar merecedor de morrer como morreu o Senhor Jesus Cristo, implorou para que fosse crucificado de cabeça para baixo, e assim sucedeu com ele. O apóstolo Paulo, diante das muitas provações, diante de todas as cadeias e perseguições que lhe foi determinada, o apóstolo Paulo foi morto por decapitação, foi cortada a sua cabeça com uma espada afiada. O apóstolo João, de acordo com a tradição, foi fervido dentro do óleo fervente, mergulharam o seu corpo ali, e muitos foram arrastados, assim como diz a palavra de Deus. O nosso irmão, o apóstolo Matias, que foi escolhido no lugar do apóstolo Judas, de acordo com que a tradição ensina, foi pregar na Arábia e ali atravessaram o seu corpo, perfurando a sua pele com ganchos em forma de anzóis, foi amarrado e arrastado vivo por cavalos até que o seu corpo todo fosse totalmente dilacerado pela estrada pedregosa em qual ele estava passando. Alguns outros, como Bartolomeu, de acordo com a tradição, teve o seu corpo tirado toda a pele do corpo ainda vivo, e ele também foi arrastado, amarrado com cordas por cavalos. Então muitos deles passaram por lutas, passaram por perseguições e provações, e muitas delas que nos assustam até mesmo nos dias de hoje. E não é de se admirar, pois no tempo de Nero, o César, esse imperador de Roma, perseguiu os cristãos, colocando nas arenas, no Coliseu, fazendo com que fossem espetáculo para aqueles que assistiam, onde soltavam leões e leoas para os comerem vivos, onde a plateia aplaudia por esse espetáculo, onde os filhos de Deus, servos de Deus, foram totalmente castigados. Muitos deles não tinham paradeiro, muitos deles não tinham morada própria, pois eles tinham que fugir de cidade em cidade por causa do evangelho, mas nunca se desviaram, nunca proferiram maldições contra os seus perseguidores, antes se fortaleciam uns aos outros mutuamente, e assim eles cantavam cânticos até mesmo na hora da morte. Eles, sendo queimados vivos, com as suas mãos ainda em chamas, aplaudiam ao Senhor, dizendo: bendito seja o seu nome. E isso serve de exemplo para nós em nossos dias, pois sabemos que passamos por lutas, passamos por provações e perseguições, mas devemos olhar fixo para os céus, confiar na esperança que foi proposta a nós pelo Senhor. Por isso que está escrito aí em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7, assim: portanto, meus irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Devemos ter paciência, irmãos.
Sabemos que para nós que ansiamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, parece que está demorando o dia do Senhor, parece que a hora da sua volta está longe e longínqua, parece que esse dia nunca chegará, porque ansiamos, temos ansiedade, temos desejo que esse dia fosse agora nesse momento, queremos que já estivéssemos reinando com o Senhor lá na glória, mas ainda estamos aqui, meus amados, portanto devemos fortalecermos mutuamente, devemos ser permanentes, pacientes até a vinda do Senhor. Nós devemos aguardar com paciência. Sabemos que os dias são maus, sabemos que cada dia bastará o seu mal, como o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, basta cada dia o seu mal. Por isso, meus irmãos, não devemos desfalecer, não devemos desanimar, não devemos assim olhar para trás e nos arrepender de servir ao Senhor. Não, antes devemos nos arrepender de servir ao pecado com as suas práticas e assim perseverar unânimes em oração, unidos em oração, para que assim sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder até o dia da sua vinda. Continuando o versículo 7 está escrito: observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Isso quer dizer o que, irmãos? Assim como o lavrador que semeia em terra a sua semente, ele tem que ficar ali atento, vigiando, para que não cresça ervas daninhas, para que as aves do céu não comam as suas sementes. Assim somos nós que fomos semeados nessa terra em corrupção. E sabemos ainda que mesmo que nós temos nascido em pecado, o Senhor matou, sacrificando Jesus em nosso lugar e nos deu as primeiras chuvas, que é a primícias do Espírito. Nós recebemos do Espírito de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que na verdade é as primeiras chuvas, e nós recebemos então essa primeira graça sobre as nossas vidas, recebemos esse primeiro alimentar do Senhor sobre as nossas vidas. Nós devemos aguardar agora até o dia de colhermos os frutos. Esse fruto nós só colheremos eles lá na glória, meus irmãos. Ainda que gozemos de bens aqui nessa terra, essa terra não é o nosso destino final, essa terra não é o nosso prêmio. Ainda há um prêmio para nós reservado lá na glória, reservado na Nova Jerusalém, o qual o Senhor nos dará juntamente com ele naquele dia. E assim vamos aguardar também as últimas chuvas que encerram a primavera. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo nos levará para o céu no dia do arrebatamento, e se acontecer de partirmos para o Senhor antes do arrebatamento, sabemos que o Espírito nos ressuscitará primeiro e encontraremos com ele juntamente com a igreja nos ares. Por isso devemos ser firmes, por isso devemos ter paciência, porque assim o Senhor espera de nós. Olha aí no versículo 8: sede vós igualmente perseverantes. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, devemos perseverar em jejuns, devemos perseverar em oração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então devemos ser unânimes, fortalecidos no Senhor, unânimes em oração, unânimes na leitura, na meditação das Sagradas Escrituras, para assim estarmos firmes até o dia da vinda do Senhor. Continuando o versículo 8: fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Porque está dizendo para fortalecer o coração? É porque do coração procede as saídas da vida, é no coração que nasce os anseios, é no coração que nasce a cobiça, é no coração que vem os desejos da nossa alma. Por isso nós devemos fortalecer o nosso coração, mas fortalecer é no Senhor, meus irmãos. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, como o apóstolo Paulo diz mesmo lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando fala das armaduras de Deus. E por último, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomando sobre vós o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete, que é a esperança da salvação.
devemos estar calçados com a sandália, com a preparação do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Devemos permanecer firmes no Senhor, fortalecer o nosso coração. O nosso coração não deve derreter como cera diante das lutas, não. Mas nós devemos ter um só coração com o Senhor. Devemos deixar o coração de Cristo pulsar, bater dentro dos nossos corações, porque o Senhor habita em nós, porque nós somos o templo do Senhor, nós somos a morada do Altíssimo. E se o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus nos habitando, vivendo em nós, nós não devemos temer as angústias, nós não devemos temer as lutas, pois o próprio Deus vive dentro de nós. Se Deus vive dentro de nós, irmãos, nós não devemos render às paixões mundanas, aos desejos pecadores, aos vícios, não devemos nos render aos adultérios, a todo tipo de corrupção. Não vamos ficar aqui enumerando os nomes dos pecados, pois sabemos qual é a nossa fraqueza, sabemos qual é o nosso pecado, nós sabemos qual é o nosso crime, mas nós devemos o que? Fortalecer o nosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Em breve o Senhor virá do céu para nos buscar, e irá nos buscar para estarmos com Ele. Por isso devemos fortalecer, ficar firmes, perseverantes no Senhor até o dia da sua vinda. Olha aí no versículo 9, meus irmãos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala: se nós não perdoarmos uns aos outros, também o vosso Pai Celestial não nos perdoará uns aos outros. Porque com a mesma medida que nós medir, vos medirão também. Então, se nós medir alguém, nós vamos ser medidos com a mesma medida, com a justa medida, meus irmãos. Por isso, nós não devemos queixar uns dos outros, mas devemos o quê? Orar um pelos outros, impor as mãos uns sobre os outros, dar as mãos uns aos outros, e assim orar pela volta do Senhor, orar pelo fortalecimento espiritual, porque se nós somos filhos de Deus, é assim que deve ser o nosso proceder diante de Deus. Ou então nós não nascemos de novo, ou então nós ainda estamos em pecados, porque se confessamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, Deus já nos justificou por meio do sangue de Cristo. Agora, se somente com os lábios professamos que nascemos de novo, mas o nosso coração está longe do Senhor, nós temos nos enganado com falsos discursos, e a verdade dele não permanece em nós, e nós temos sido mentirosos, temos sido filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Porque se nós continuar queixando uns dos outros, de acordo com o versículo 9, assim também nós seremos julgados, irmãos. Devemos vigiar, porque está escrito ainda no versículo 9: eis que o juiz está às portas. O Senhor está vindo aí, irmãos. A qualquer momento o juiz de toda a terra virá e julgará cada um de acordo com as suas obras. Por isso nós devemos ter cautela, cuidado, para não sermos condenados com o mundo. Olha aí no versículo de número 10, irmãos. Tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. O que quer dizer isso? Nós estamos ainda nessa terra. Ainda há situações que vêm nas nossas vidas para tentar nos destruir, para tentar nos abalar. A palavra diz que o diabo, que é o nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso nós devemos ter paciência, por isso devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, para assim sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, porque está escrito em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquele que crê em Jesus tem o poder de Deus, tem o Evangelho. Essa é a marca dos que nasceram de novo, porque guardam a sua palavra. Aqueles que guardam a palavra têm o Pai e têm também o Filho. Se nós temos o Pai, se nós temos o Filho, nada poderá nos destruir, nada irá nos abalar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, irmãos, quem o impedirá? Não há nada que possa refrear o poder de Deus, nada
nada pode inferir no agir de Deus, pois agindo Deus ninguém pode impedir. Por isso os profetas, com paciência, suportaram tudo, de acordo com a tradição que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, o profeta Isaías foi cerrado ao meio, por causa do testemunho do Senhor, por causa da confiança que ele tinha no Senhor. Por isso devemos ser pacientes na hora da tribulação, ser pacientes na hora da angústia, pois se nós estamos com o Senhor, nós seremos vitoriosos no fim, pois ele nos dará, na verdade, de acordo com Efésios, no capítulo 4, nós já vencemos, nós já estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, devemos fortalecer as mãos fracas, fortalecer os joelhos trementes, porque a salvação está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. O Senhor está voltando, o Senhor está chegando. Em breve ouviremos as trombetas no céu e assim subiremos para encontrar com Ele nas alturas. Olha o que está escrito aí no versículo 11 de Tiago 5. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Irmãos, é bem-aventurado aquele que atravessa as aflições, porque o Senhor é aquele que tem dado vitória, é aquele que tem dado sustento, é aquele que tem nos guardado da provação e nos guardará também daquela provação que há de vir sobre o mundo. Por isso, fique firme, atravesse essas aflições com muita fé, com ousadia, porque o Senhor não te desampara, o Senhor não te deixa sozinho nessa luta, Ele segura a sua mão, de acordo com o que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, nessa batalha não tereis que pelejar, essa batalha não é vossa, senão do Senhor, é o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor quem luta por nós, é Ele quem vai na frente como o general dos exércitos, é Ele que vai rompendo todas as barreiras, os limites para nos dar vitória, porque Ele tem cuidado de nós. Continuando o versículo 11, tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que solução final o Senhor providenciou? Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Irmãos, se o Senhor assim cuidou de Jó, assim também Ele cuidará de nós. Irmãos, o que aconteceu com Jó? Num só dia ele teve que enterrar 10 filhos. Imagine aí, irmãos, enterrar 10 filhos num só dia. No mesmo dia ele perdeu todos os seus bens, perdeu todas as fazendas, perdeu tudo que tinha. De súbito ainda, o diabo lhe acometeu de várias enfermidades e doenças, a ponto de quase chegar à morte. Até mesmo a sua mulher, aquela que era aliançada com ele, estava com ele, mandou ele amaldiçoar esse Deus e morrer. Irmãos, não tinha esperança para ele. Não tinha solução para o problema dele, mas ele confiou em Deus, ele foi paciente até o fim e alcançou a vitória. Diz a palavra de Deus que o Senhor ainda deu para ele mais 10 filhos, restaurou a saúde dele, que a pele dele era como a de um bebê recém-nascido. Irmãos, diz a palavra de Deus que naqueles tempos não existia filhas mais belas do que as filhas de Jó, e o Senhor o abençoou, o prosperou 2 vezes mais do que ele antes tinha. Então não se desanime, confie, tenha paciência. O Senhor que peleja por você, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor já providenciou tudo no fim. O fim que nos está reservado é lá na glória com Ele, viveremos com Ele de eternidade a eternidade. Então não se desanime, não se desespere, o Senhor tem cuidado de vós e continuará cuidando, porque essa é a sua vontade, esse é o seu desejo para todos nós, em nome de Jesus. Olha o que está escrito aí no versículo 19. Irmãos, queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de grande multidão de pecados. Meus irmãos, nesse momento, eu não sei se algum de vocês me ouve, estão longe da verdade.
estão longe da palavra de Deus, se desviaram por um caminho ou por outro, estão vivendo como filho pródigo. Mas a promessa de Deus é essa, que se você se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, Ele perdoará os seus pecados, sarará a sua terra e estará atento às orações que forem feitas. Irmãos, creia nisso, essa promessa está escrita em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14 em diante. Portanto, confia no Senhor, creia nele e ele tudo fará. Lembra, meu irmão, disso, que se você ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, você, em primeiro lugar, o salvará da morte. E essa morte não é apenas física, é da morte espiritual, é da condenação eterna. E você também fazendo isso contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Porque se a pessoa morrer nessas condições, ou o Senhor voltar e ela ainda estiver na condição de pecadora que não se arrependeu, ainda os seus pecados não foram pagos em Cristo. E ele terá que pagar para o Senhor todos os pecados que cometeu. Se ele apenas tivesse mentido uma única vez, essa única mentira seria o suficiente para ele perecer eternamente, de eternidade a eternidade no inferno. Por isso, se você fizer esse pecador se arrepender do seu mau caminho, você o salvará da morte. Salvará, olha aí, salvará da morte essa alma. Aqui não está falando só do corpo físico, mas está falando de algo espiritual, está falando de salvar a alma da condenação eterna e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Então essa pessoa será perdoada de todo pecado, de todo mal. Por isso, se você me ouve nessa hora, você tem entendido essa mensagem, essa palavra, arrependa do seu mau caminho. Eu não sei que caminho você encontra. Talvez o caminho seu é de um vício das drogas. Talvez você vive na heroína, no crack, na cocaína ou na maconha, eu não sei. Talvez o seu vício é de pornografia. Talvez o seu vício é de cigarro, é de tabaco. Talvez o seu vício é em jogos de azar. Eu não sei qual o pecado que você vive. Mas uma coisa eu sei, que se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade, não somente dos pecados passados, mas também te perdoará por qualquer deslize que você cometer nessa caminhada, nessa jornada. Creia nessa palavra, o amor de Deus é sem limites, não há nada maior do que o amor de Deus, não existe pecado maior do que o poder perdoador de sangue de Cristo. O sangue de Jesus pode te perdoar, ele te purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Talvez você faça, eu até gostaria, eu até queria ser servo de Deus, eu até queria caminhar com o Senhor, mas não tenho forças, eu não tenho vigor. Não importa nesse momento qual a condição que você se encontra, não importa se está fraco, talvez você está atolado até o pescoço num charco de lodo e lama, de putrefação, de pecado, de sujeira. Uma coisa eu sei, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ele pode tornar a sua alma branca como a neve, mais pura do que a mais branca lã. Creia nisso. O Senhor tem vestes espirituais reservadas para você, de linho finíssimo. Ele tem colírio para ungir os seus olhos. Ele tem veste para cobrir a tua nudez. E Ele tem ouro para te enriquecer eternamente. Creia nisso. Arrependa-se. Volta para o Senhor. Reconcilie com o Senhor. Não importa. Dê um basta nessa vida horrível que você vive até agora e recomece a caminhada com o Senhor, assim como o filho pródigo recomeçou e houve festa e houve reconciliação, porque o Senhor é aquele mesmo que está rogando que você deve se reconciliar com Ele. Essa é a vontade dEle, que você se reconcilie com Deus. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te glorificamos por essa palavra. Eu peço, Senhor, que alcance esse que está fraco, desnutrido, abatido. Reanima, reconforta, apruma a fé desse irmão, dessa irmã, que eles possam se reconciliar com o Senhor e voltar a caminhar com Cristo, em nome de Jesus. Assim eu peço, Senhor, que alcance os seus familiares, alcance a sua vida, alcance o ministério que o Senhor tem na vida deles, para que possam andar com o Senhor por todo sempre, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz e não peques mais,
em nome de Jesus Cristo.